Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem e se sintam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Vamos direto ao assunto. Alarmistas estão associando o furacão Beryl ao apoio dos texanos aos combustíveis fósseis. Os texanos, mais uma vez, confrontando a agenda globalista dentro dos Estados Unidos. Eles costumeiramente fazem isso. Outra vez aí que ficou bastante polêmico o confronto que eles tiveram com a agenda globalista foi quando o governo federal, por conta de decisões reiteradas da Corte Maior daquele país, quis, abre aspas, controlar as fronteiras ao sul do país, abre aspas porque todo mundo está vendo aí a grande onda de imigrações que estão indo para os Estados Unidos, e os texanos, cansados disso aí, disseram: olha, vocês não estão controlando coisa nenhuma. Óbvio que eles não disseram isso, mas estou aqui parafraseando coisas que eles falaram. E quem vai tomar conta desta situação agora somos nós. E aí quase houve um confronto entre os texanos e as forças federais, inclusive civis que correram para a fronteira. Vocês sabem que nos Estados Unidos o povo tem direito a ter armas para se defender até contra uma tirania eventual, E o povo correu para as fronteiras, o governo federal teve de recuar. E agora, uma outra situação aqui que os texanos estão defendendo é o seu direito de utilizar combustíveis, Ainda mais que o Texas é um estado cuja receita depende muito da produção de combustível dito fóssil, Que de fóssil não tem nada, o pessoal acredita nessa história de dinossauro, porque, infelizmente, nós temos uma formação de idiotas ao invés de ensino em muitas matérias. Mas, enfim. Então, o que diz aqui? Alarmistas associam o furacão Beryl ao apoio dos texanos aos combustíveis fósseis. É aquela história de dizer que é o ser humano que está influenciando o que está acontecendo no clima do mundo. E aí agora a culpa é do Texas. Por quê? Porque o Texas é insubmisso ao globalismo. Antigamente eles tinham o que, na minha opinião, eram traidores do Texas, como que eram inclusive traidores do próprio ideal republicano, que governavam aquele estado, mas enfim, às vezes os governadores que saem até para a presidência daquele país através do Texas têm uma atitude diferente do próprio povo. Isso acaba acontecendo em muitos lugares mundo afora, não é só lá. Então, eles dizem que isso é vindo de um governo hostil ao próprio conceito de mudança climática, declarou o diretor de opinião da Bloomberg. Nenhum outro estado sofreu mais danos relacionados ao clima nas últimas décadas do que o estado da estrela solitária. Eles têm apenas uma estrela na bandeira e, inclusive, o estado da estrela solitária usava muito essa frase aí quando eles solitariamente defendiam a fronteira sul, dos Estados Unidos, lembrando que quando há um fluxo imigratório, esse fluxo sempre é de países mais pobres ou abaixo de tirania para países mais ricos ou abaixo de democracia, de liberdade, melhor dizendo, porque não necessariamente tem que ter a democracia para ter liberdade, embora normalmente andem juntas. E aí, então, o Texas tem atrapalhado e eles têm de tirar o Texas do caminho. Aliás, os Estados Unidos, de uma maneira geral, têm atrapalhado isso. Não é à toa que tanta imigração acontece, porque óbvio que quando eventualmente o Jason vai para um outro país, o Jason, por mais que supostamente se adapte àquele país, vai levar um pouco da cultura do seu município, do seu estado, do seu país junto consigo. Imagine se muitos como o Jason fizerem isso, todos levando cada um a sua cultura, óbvio que vão misturar a sua cultura com a cultura do país para onde imigrarem. Isso, primeiro, tira o enraizamento cultural do Jason e dos outros que imigraram. Só estou dando exemplo, eu não imigrei, pessoal? Mas, nesse exemplo, eles perdem a raiz cultural e os que recebem essas pessoas acabam adaptando um pouco sua cultura aos que chegam. E isso, obviamente, vai favorecendo
aos poucos, paulatinamente, o advento de um governo mundial, porque as culturas no mundo vão se mesclando até um ponto em que vão ser uma coisa só, né? Não haverá diferença entre alguém que more no Brasil ou more na Europa ou nos Estados Unidos, se todo mundo puder entrar em qualquer lugar, né? Todo mundo vai acabar indo para os países mais ricos e democráticos, enquanto isso ainda existir, né? Democracia e liberdade em alguns países, porque está acabando isso aí, né, pessoal? Enfim, né, o Texas agora, pelo jeito, está sendo confrontado na sua maior fonte de renda, o combustível dito fóssil, né? Porque se eles empobrecerem os texanos, eles conseguem quebrar a espinha de uma resistência ao que se procede hoje nos Estados Unidos. E taxa de vacância de escritórios atingiu o recorde, né? No segundo trimestre de 2024, a taxa de vacância de escritórios nos Estados Unidos atingiu um total recorde de 20% de acordo com o monitoramento da Moody's. Isso aí é uma outra bolha, pessoal, que pouco está se falando a respeito disso. Há muita gente que comprou imóveis comerciais e financiou, lá se financia muito, é a cultura americana, o progresso através da dívida. Não é a minha cultura, mas é o que acontece lá e tem dado certo, não por motivos lógicos, mas artificiais, mas afinal que tem dado certo, até um certo ponto, mas isso tem criado uma bolha. E com o advento do flagelo, muitos escritórios acabaram vazios, né? As pessoas abandonaram os escritórios, foram para casa e quando retornaram não precisavam mais de tanto espaço. Aqueles que retornaram, porque nem todos retornaram para os escritórios. Então os grandes escritórios tinham o seu pessoal parcialmente em casa, diminuíram a metragem que usavam, começaram a devolver imóveis, né? Então tem muito imóvel vazio nos Estados Unidos. Eles estão falando aqui que o nível recorde é de 20%. Então, são imóveis que não rendem um centavo de aluguel. E muitos financiavam esses imóveis comerciais com o intuito de pagar com o próprio aluguel. Porque o imóvel ia se valorizando, o aluguel ia aumentando, eles pagavam a dívida sem precisar botar a mão no bolso, né? Mas agora isso acontecendo, os juros subindo, óbvio que isso aqui vai ser uma bolha que vai estourar junto com as demais que estão vindo aí, estão sendo infladas, né? Que, na minha opinião, vão acarretar em algo muito mais desastroso do que meramente um problema econômico. Isso vai repercutir no mundo inteiro. Então, isso é bom sempre nós termos na nosso radar, né? Prestar atenção nessa questão dos escritórios norte-americanos, porque isso é bem mais importante no mundo, não é só lá não, mas no mundo, do que parece. Parece que não é nada, mas uma bolha econômica desse tamanho, ela vai repercutir no mundo todo. E os democratas se preparam para a piora na luta pelo futuro de Biden. Estão aí com essa história de que o Biden vai permanecer candidato, né? Cada um acredite no que quiser, mas penso eu que ele não vai permanecer. E penso eu que se eventualmente ele realmente permanecesse como candidato, o melhor cargo do mundo seria o de vice do Biden, né? Porque vai acabar assumindo sem fazer muita força. Aí o Biden criticou as elites, supostamente criticou, né? Vocês já viram como ele tem de ler cartõezinhos com orientação. Ele chegou uma vez acidentalmente a mostrar o cartão com as orientações que ele tinha de seguir. É realmente alguém assim que parece um ciborgue, né? Guiado à distância por um marioneteiro, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí. A gente, vez ou outra, vai tocar no assunto só para não cair no esquecimento, porque isso aí é mais importante também do que parece. E micromilitarismo e os brotos emergentes de um mundo multipolar. Segundo o Geopolitical Monitor, as sementes, né, que Xi Jinping e Putin estão plantando estão começando a germinar, estão começando a surgir brotos do tal mundo multipolar que nós falávamos dele muito antes de qualquer um usar a palavra mundo multipolar publicamente, né? Nós falávamos lá na época de 10 reinos da nova ordem. Então existe uma nova ordem, uma nova ordem, né?
e a antiga ordem aí que está sendo esfacelada pelas duas. O primeiro debate, só para deixar claro qual é a antiga ordem, aquela ordem que os Estados Unidos pós-Guerra Fria estabeleceram, né, dos anos Estados Unidos da Golden Age, da Era Dourada dos anos 50. Né? Depois, dos anos 60 em diante, começou esse wokeismo dentro do país, o liberalismo, para implantar uma nova ordem, e o pessoal do Xi e do Putin aí vem com uma nova, né, ordem. Então a antiga vai se esfacelando. O primeiro debate presidencial dos Estados Unidos, que ocorreu no dia 27 de junho, mostrou com o espanto, choque, vergonha e horror como é que está a política norte-americana. E como a gente falou na live de ontem, lá na comunidade fechada, escancarou que, na verdade, já não é Biden que está no controle do poder há muito tempo. Né? E eles ainda querem insistir, né, na ideia aí de colocá-lo de volta, mas ficou muito evidente agora. Né? Então, após a eleição de Donald Trump em 2016, comentaristas do mundo todo soaram sinos de alerta, temendo que Trump acabasse com a ordem mundial liberal, a era americana e o excepcionalismo americano. Quando o Obama assumiu, tomou posse em 2009, no primeiro mandato dele. Não lembro agora se foi... Não lembro quando foi exatamente o dia, mas enfim. Tocou aquela música American Pie. Não um filme, pessoal. O American Pie é a música que era uma lembrança, né, que foi feita por conta do falecimento de 3 ou 4, não lembro também o nome de todos, mas de 3 ou 4 grandes cantores americanos da era dourada americana. Né? E American Pie significa torta americana. E torta americana é uma expressão que significa que nada é mais americano do que uma torta de maçãs. Então eles estavam dizendo que, na letra da música, né, Bye Bye American Pie. Bye Bye American Pie. Todo mundo conhece essa música, ela toca até hoje. E tocou na posse do Obama. Por que ele tocaria essa música? Ele chegou a cantar, né? Ele balbuciava, assim, dava para ver ele balbuciando essa música. Na minha opinião, porque ele estava dizendo que aquilo que era tão americano quanto uma torta, né, estava sendo dado tchau com a posse dele. De fato, eles começaram a implantar uma ordem liberal culturalmente. Primeiro eles tinham de ganhar a guerra cultural dos anos 60 em diante, mas politicamente que eles entraram com força foi, não só ali, né, mas com força foi a partir de Obama. E aí eles não querem perder esse avanço, né, que eles tiveram. Então eles estão preocupados com isso. Então eles dizem aqui, na verdade, todas as tendências acima têm sua gênese durante presidências anteriores, o ponto culminante sendo a atual presidência de Joe Biden. O presidente Clinton iniciou a expansão da OTAN na década de 90, isso continuou sob o presidente Bush, que era um texano que eles chamavam de Rhino, né? Que Rhino quer dizer republicano apenas no nome, né? É uma abreviação. Então ele encampava mesmo política globalista, segundo os acusadores dele. Então isso continuou sob Bush, finalmente recebendo forte resistência do presidente Putin no agora infame ou profético discurso da Conferência de Segurança de Munique de 2007. Essa política continuou sob o presidente Obama, com alegações confiáveis de envolvimento dos Estados Unidos na proteção do Euromaidan e eventual derrubada do presidente ucraniano Viktor Yanukovych. Quando o Obama assumiu, eu não lembro também que ano foi, eu acho que foi 2013, que ele fez um discurso adiando a guerra da Síria, ia ter uma votação do Congresso. E aí, pouco tempo depois, eles já estavam lá dentro da Síria, e a guerra, né, na época só se falava em Terceira Guerra Mundial. Vai começar, e aí o Trump foi eleito, isso acabou de uma hora para outra. Né? Em questão de pouco tempo, ele tirou as tropas de lá e a coisa se normalizou de novo. E agora, aí volta os democratas ao poder, e eles retomam, né, esse discurso de Terceira Guerra Mundial e tal, por conta do que aconteceu na Ucrânia. E a OTAN está se preparando para isso. Inclusive a Europa tem saído essa história aí de que a Europa vai tentar se preparar para enfrentar
a Rússia, mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos, porque há uma resistência muito forte nos Estados Unidos a isso. O próprio Trump, se é que ele já não está... Bom, não vamos entrar nessas teorias da conspiracy aí para não dar problema no vídeo, mas... agora até me perdi aqui, eu ia falar uma coisa, não posso. Mas enfim, o Trump, em tese, viria aí para acabar com essa guerra novamente e, mais uma vez, segundo o que ele próprio diz, impedir o fim do mundo. Ele chegou a usar essa expressão aí. E, né, no mundo perigoso, segundo a Newsweek, vamos baixar aqui um pouquinho, a OTAN deve restaurar a dissuasão. E eles estão se encaminhando para isso, né? A Alemanha, a França, todo mundo está investindo para confrontar eventual avanço da China, Rússia, Coreia do Norte e Irã, que são os 4 aí principais nesse eixo, né? Que são 2 grupos que querem implantar uma nova organização global. Um é uma ordem liberal, outro se diz multipolar, acredite quem quiser nisso, porque de um mundo multipolar de 10 reinos aí, depois ele vai se unificar em um só, no final das contas, né? Primeiro caindo 3, depois virando em 7, para depois no final virar uma coisa só. Então é dar um passo atrás para depois dar 2 para frente, não muda grandes coisas. Mas no final das contas, o que eu quero dizer é que quem tem esse ideal mais tradicional, conservador de verdade, não esse conservadorismo aí de blá 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 que surgiu hoje em dia, né? Esse aí está contando os dias para ver as mudanças aí radicais que estão vindo, né? Porque vem, infelizmente, as coisas vão se acelerar cada vez mais. Mas enfim, pessoal, vamos continuar acompanhando, informando vocês aí, trazendo mais opiniões, né, a respeito de fatos, conforme for possível, tá bom? Um abração para todos. Quem ainda não participa da comunidade fechada, meio logo, eu devo abrir mais algumas vagas por lá. Faz tempo, né? Acho que esse ano aí foi um dia só que eu abri vagas, né? Esse ano inteiro. E já estamos nos encaminhando aí para a última metade do ano, né, pessoal? Esse ano realmente eu falhei com vocês, abri poucas vagas, mas daqui a pouco eu vou me organizar aí para abrir mais vagas para vocês lá, tá bom? Então é isso aí. Um abração para todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.